Nesse final de semana a gente teve a definição do grid. E nessa definição do grid a gente também teve histórias inusitadas, como a não classificação do Fernando Alonso. O Danilo Dirani, inclusive, tinha certeza que não trabalharia mais no último domingo, quando foi alçado pelo telefone. Vem aí, moleque, que vai rolar. Nem você acreditava que fosse dar para fazer esse treino, hein, Danilo? Nossa, com aquela tempestade que caiu, né, Celso? Mas foi até bom, né? Porque deu uma movimentada, choveu, esfriou, pista mudou, outro nível de gripe, de aderência na pista, condição de vento, temperatura, então todo mundo resetou do zero. Então os Fast Nine, né, e os Bottom Six, né, do 6 de baixo, que fizeram ali o Bump Day, né, para poder entrar para as 500 milhas. E a gente está vendo aí o Alonso, né, que falou que fez as 4 voltas pé embaixo e não foi suficiente, né? Ele que deu teve um acidente durante a semana, ele, o Hinchcliffe, na quarta-feira, assim como o Hinchcliffe, o Kyle Kaiser, que também, né, estavam disputando o Bump Day com ele, e ele acabou ficando de fora, né? Então eu acho que foi até bom, Celso, porque se você analisar, o Hinchcliffe, na mesma situação, conseguiu entrar. O Kyle Kaiser, com uma equipe Juncos, né, que o dono é o Ricardo Juncos, um cara que em 2003, 2004 foi para os Estados Unidos com nada, criou uma equipe de kart, que eu acho que até tem equipe dele de kart ainda hoje. Eu vou lá correndo, eu vejo o Juncos, né, ele tem equipe de Pro Mazda, de Star Mazda, de USF 2000, Indy Lights, inclusive o Kyle Kaiser foi campeão com a equipe dele, e o cara entrou na Indy, né, pequenos passos, vai fazer algumas corridas esse ano. Ele consegue entrar para correr a Indy 500. Então, acho que para ele tem que ser a ênfase dele ter conseguido entrar, fazer sua primeira 500 milhas como equipe, o Kyle Kaiser como piloto. E, com certeza, né, a história da McLaren, no meu feeling particular, não vai acabar por aí, vai ter uma reviravolta e eles gostam disso, né? Drama e superação e... Sem dúvida. Agora, você imagina para o Alonso, lógico que ele seria, como está sendo notícia, seria notícia em qualquer circunstância, né? Um bicampeão do mundo que está no propósito de vencer a tríplice coroa e tudo mais. Mas ele largar da última fila com a McLaren, do jeito que foi feita a preparação, porque Maurinho e o César sabem, eles trabalham com organização de equipe, sabem a dificuldade que é você ir para a pista sequer. Você colocar um equipamento desse, no nível de risco que é, e eles fizeram a preparação desde novembro do ano passado e se mostrou insuficiente para ir para lá. E ele perdeu essa vaga por 0,03 quilômetros por hora. 0,016 milhas por hora, que é a velocidade que se usa nos Estados Unidos. Ou seja, nada. Foi por um nada. Mas essa história deles terem ficado de fora, com certeza vai ser usada como um grande aprendizado para a McLaren. E essa McLaren, eu imagino que vai voltar para o ano que vem para tentar fazer essa participação reestruturada, de um outro jeito. Inclusive Robert Fingles, se eu não me engano, eu vou procurar o nome dele direito no intervalo, ele foi demitido, ele foi um cara que foi contratado da Force India para tocar esse trabalho de organização específica para a Indy, e assim que terminou, que eles foram eliminados, ele simplesmente pegou o boné dele e foi embora, terminava ali o contrato dele, não foi chamado para continuar. Eles vão avaliar na sequência, no próximo mês é que eles vão avaliar o que vão fazer, se eles ficam ainda na Fórmula Indy ou não. Agora, o interessante é que essa construção foi cheia de erros e eles tiveram. Aí você vê essa história do tempo que você tem para você fazer esse trabalho, né? Eles bateram na quarta-feira. Na quinta-feira, normalmente no dia seguinte, uma equipe de Indy já está de volta com o equipamento pronto. Não estavam. Eles não conseguiram montar o carro de um dia para o outro. E no dia da classificação, no domingo, eles tinham peças de carros da Andretti para poder acertar a altura do carro. Tanto que na primeira saída, no domingo de manhã, que foi o pouco espaço de tempo que eles tiveram, que antes da chuva, inclusive, o carro ficou raspando no chão, deu uma volta inteira raspando no chão, não conseguiram aproveitar nem aquele primeiro espaço. Então, assim, foram, como você falou, ele foi totalmente às cegas para tentar as voltas. Agora, aumenta o drama, e aumentou o drama no domingo, foi bem legal, porque ninguém conhecia o estado da pista, ninguém sabia como é que estava a pista quando eles foram. E tinham apenas uma tentativa. Sai do box, esquenta o pneu, 4 voltas e é isso aí que você tem para mostrar. E aí, quando você fica, que nem o Simão Pagenaud com a pole position, é uma história bem interessante
A gente vendo ele aí. Vamos ouvir o que ele fala, porque olha a cara dele quando ele vê o Kyle Kaiser indo para a pista. Ele tá felizão da vida, né? Com essa pressão da imprensa, porque isso é uma coisa normal, isso é de Indianápolis. E ele, até esse momento, estava dizendo que tudo de Indianápolis era ok, que ele encarava e tal. Nessa situação, a gente vai ver os limites dele. Com certeza. Ele ficou bem pé da vida. Você viu, ele tentou até bocejar pra dizer que ele estava legal. Não, tô de boa. Não conseguiu bocejar, né? Tô de boa. Olha lá, olha aí. Some dramatic changes overnight. How much did they help out for this qualifying run? Well, I think they did help. I think the car felt better now, but obviously no practice, so you have only one attempt. Estava se sentindo bem, mas não era o suficiente para a tentativa. Era tudo que a gente tinha. Tentei o meu melhor. And without that Vamos ver o que a practice, gente tem. Paul Tracy and Townsend Bell said what you just had to do was brave. How brave did it feel getting back in that car? Ele falou, ó, você teve que ser corajoso para voltar pro carro naquela condição. Ele falou, eu acho que você tem que ser corajoso de qualquer jeito para você participar de um qualifying por aqui. Você está sentindo mais pressão aerodinâmica, está mais frio. You seem calm. Are you getting used to this kind of waiting Você game now parece to estar find out whether or not calmo, you'll você be a part está of the big acostumado show? com esse tipo de espera aqui? Even able to look at, because I have like 50 of you here in front, so probably you will tell me because I cannot look at the screen. Aí ele deu a patadinha, né? Even if we are last, it's big news, so you know there is a lot of attention. We understand that. Quando ele é perguntado a respeito da aparência, de como é que ele tá, que ele parece tranquilo, ele fala, olha, eu tenho mais ou menos umas 55 pessoas à minha volta agora, vocês estão me vendo melhor do que eu não consigo me ver, não sei se eu estou calmo ou não, vamos ver o que vai acontecer. E aconteceu isso, ele acabou bampeado, está fora da prova. O mais interessante dessa história toda foi a festa da equipe da Juncos. Porque a equipe Juncos, além de ter essa história de ser um time pequeno e tal, eles perderam, veja só, perderam 2 patrocínios desta prova na semana da corrida. Nessa semana. Então, assim, eles foram para... Vocês estão vendo ali, o carro está colorido, mas não tem marca de nada, vocês estão vendo? Porque os patrocinadores foram embora. Então, assim, pegaram recursos de onde tinham para poder montar o carro e fazer esse run, quer dizer, dar essa volta de qualificação. Aí, ó, olha a cara dele quando ele perde, tá vendo? A festa da equipe Juncos e o Alonso imediatamente caindo fora. Ele deu aquela entrevista antes de saber que tinha encerrado a participação dele nas 500 milhas de Indianápolis. Então, são as histórias de Indianápolis. A gente fala que essa prova é emblemática por conta dessas coisas. Ela não respeita o seu background. Se você não fez um serviço legal para conseguir aquilo, não tem nenhuma babinha, não tem nenhuma desculpa na regra que permita que um cara que tem mais nome, que uma equipe maior, tenha vaga garantida. Não tem isso. Com uma ressalva. Como estamos nos Estados Unidos, capital do capitalismo, né? É permitido alguém que ficou fora comprar uma vaga de quem está dentro dos 33. Isso ao longo do tempo sempre aconteceu. Um cara ou outro comprava. Eu lembro do Bruno Junqueira, acho que em 2009 ou 2010, ele se classificou e o companheiro de equipe não se classificou. O companheiro de equipe foi lá, eu quero andar naquele carro. Andou naquela vaga, andou naquele carro. Porque você não compra só a vaga, você compra a vaga de piloto. Mas quem se classificou foi o carro. Essa é a regra em Indianápolis. Isso torna o jogo completamente diferente. Então, eu acho interessante. Eu não sei se teria alguma etapa do MotoGP onde o dono da moto não poderia subir nela, ou tivesse uma classificação assim. Talvez uma prova de longa duração, tem alguma... Não, teoricamente a gente disse que os segundos pilotos é tudo vaga comprada, né? Não é comprada para aquela etapa, vamos dizer assim, mas é como a Fórmula 1 hoje, né? Quem tem dinheiro agora senta no carro. Antigamente não tinha isso. Eu acho que a Indy, com essa ideia, é totalmente esportiva, né? É aquela coisa, piloto, a gente não pode desmerecer o Alonso. O Alonso, para mim, é um dos melhores pilotos do mundo. Sem dúvida. Mas quem ganha, quando ganha é a equipe, quando perde, perde-se a equipe inteira. É o que você falou. A equipe não fez um bom trabalho para entregar um carro competitivo para um Fernando Alonso. Que a gente sabe da competência que ele tem de classificar numa Indy. Você imagina se ficou pé da vida no boxe? Você imagina a briguinha que rolou? E ele com o gênio dele. Só que é o que eu falo, eu tô até conversando com o Direne, eu acho difícil o Alonso
a gente, pelo ego dele, comprar uma vaga, né? Não, os caras imediatamente falaram, não, nós não vamos comprar vaga de jeito nenhum. Exatamente, porque não é da índole dele. De jeito nenhum. Vender, acho que de repente ele até faria um bid, mas comprar ele não compraria não. Não topou, essa ideia passou longe. Maurinho, você imaginava um cara que nem o Alonso, porque a notícia é essa, né? McLaren, Alonso, número 66, para lembrar da vitória de 74, e os caras nem vão correr. É difícil, principalmente para o Alonso. E lá na entrevista mesmo, antes da entrevista, você vê que ele já estava espumando. Antes mesmo de saber que iria ficar fora, ele já estava espumando. Ele já não estava feliz por estar disputando a vaga na última fila. Um cara como o Fernando Alonso, como o César disse, o ego dele, nossa, passa por ele, dele até. Ele está disputando a última fila. Acho que para ele foi até bom não ter se classificado, para não estar largando. Pô, larguei na última. Para o Fernando Alonso, acho que ia ser uma queimação de filme maior. E eu acho que de novembro para cá, para montar um carro competitivo, pô, os caras deveriam ter trabalhado muito mais. Eu acho que o espaço de tempo é muito curto para uma finalidade dessa. Uma corrida de 500 milhas precisa muito mais do que 6 meses para botar um carro a nível do Fernando Alonso, a nível de disputar uma corrida longa como essa, né? Acho que tem que vir de mais de ano se preparando para essa etapa. Você vê, e mesmo assim, uma equipe que é de Speedway, que corre em oval na terra, nos Estados Unidos, fez uma preparação de bastidor longa, mas não tinha nenhuma experiência e conseguiram colocar um carro no grid. Então, é como você falou, tem que respeitar a competição. Vamos dar uma olhada aqui como ficaram as linhas, né, do grid de largada. Essa aqui é a primeira fila, que tem o Simão Pagenaud, que é da Penske, mais uma pole para Penske, primeira do Pagenaud, que está salvando a carreira dentro da Penske, hein, Danilo? Não, com certeza. Essa veio para lavar uma deles, Celso, porque esse ano está sendo difícil para o Simão Pagenaud. Ele ganhou o GP de Indianápolis, então esse mês ele está salvando e vai largar na pole. E o mais interessante, né, a equipe do Ed Carpenter, o Ed Carpenter está aí em segundo lugar, dono da equipe, ele colocou os 3 carros dele na segunda, terceira e quarta colocações. O Spencer Pigot é o piloto dele na temporada regular. E aí você vê o Eddie Jones com o terceiro carro dele montado e ele vai largar na 4ª posição. Outra surpresona, né? Colton Herta, Harding Steinbrenner, que é o nome da equipe, mas que trabalha em colaboração dentro do time Andretti. Então tem uma estrutura melhor, mas o moleque tem 18 anos. Né? E conseguiu classificar o carro, assim, as conversas deles antes da prova são ótimas, né? O engenheiro chegou para ele e falou assim, e aí, vamos para a classificatória desse top 9? Vamos, ok. É o seguinte, pela condição de tempo, tem uma pressão aerodinâmica no carro, para a gente limpar tudo de aerodinâmica do carro. O que significa isso? O Danilo vai explicar. O que significa isso? É temperatura, né, mais fria, né, Celso? É uma condição onde você pode tirar a pressão aerodinâmica, porque a pressão aerodinâmica já está no ar, o ar está mais pesado por estar mais frio, está mais denso. Então, né, a conversa foi essa. Você peita? Então, o Danilo falou perfeito, você peita, porque assim, tem que ter uma coragem, você não vai nada de assento aerodinâmico. O peso do carro, no que tem embaixo, no que o ar tá te dando. O que o moleque falou? 18 anos, corajoso, nunca passou perrengue. Vambora! Põe aí. Quando os outros caras ouviram isso na entrevista, os outros pilotos, inclusive o Hinchcliffe e o Sebastian Bourdais, falaram, você tá louco? Ele falou isso, falou. Não é ele que vai sentar no carro, né? E o moleque encarou, colocou o carro na 5ª posição. O Will Power, que ganhou a prova no ano passado, vai largar na 6ª posição, ficou bem pé da vida, porque ele achava que tinha condição de sair na pole. Sebastian Bourdais, que eu falei aí desse perrengue, né, mas é um cara muito inteligente, ele sabe que ele não tem carro, não tem um carro muito rápido, mas, cara, tá largando aí na 3ª fila, é um cara que a gente não pode contar fora de jeito nenhum. Só temo pelo tamanho da equipe, porque são muitos pitstops, né, 7, 8 pitstops. Newgarden Penske, também não tem o que falar, segurou um pouco mais, não tinha carro para ir lá para frente, mas com certeza na corrida vai atacar. A mesma coisa do Alexander Rossi, que estava bem lento nesse qualify, né? Você não achou? Acho que mudou a condição, né, Celso? Como eu acho que como mudou muito, mais frio, pista acabou de secar. Ele não é o Colton Herta. Ele não é o Colton Herta. Né? O engenheiro falou para ele, de jeito nenhum. E eles escolhem, né, Celso? Na minha cabeça, acho que eles escolhem. Vai você com esse acerto, vai você com esse, e aí vai dar certo com algum. Isso. Então, acho que com o Alexander Rossi, acho que ele não foi tão bem. Foi a escolha errada da equipe Andretti. Né? Lembrando que a equipe Andretti só tem o
o Colton Herta como outro piloto aí nessa turma da frente. E aí, os brasileiros. Hélio Castro Neves, 12º, Tony, 16º e o Matheus Leite, 24ª posição. Se classificaram no sábado, conseguiram o lugar deles. Eu quero aqui destacar, gente, uma coisa que eu acho que é um ato heróico, qualquer resultado que este cara aqui, Hélio Castro Neves, traga. Por quê? Não sei se o Danilo concorda comigo. O cara tá correndo de esporte protótipo. Há 2 anos não senta num carro desse. Vai acelerar em Indianápolis, onde a gente está falando aqui. Pressão aerodinâmica, um carro extremamente difícil. No ano passado ele rodou durante a prova de 500 milhas, depois não teve a oportunidade de treinar no oval para de novo sentir o carro. Qualquer coisa que ele fizer nessa prova é um ato heróico. Lembrando que são 500 milhas, são 800 quilômetros, os caras dão 200 voltas e na pressão e na turbulência da corrida, o Hélio não sabe muito bem ou não está acostumado ao que ele vai encarar. Então, assim, eu já, de saída, já dou os parabéns por qualquer coisa que o Hélio Castro Neves consiga trazer dessa prova.